Com a condenação de Bolsonaro e uma desconfiança com Tarcísio indo mais para o centro, Ciro Gomes surge nas redes como possível candidato da direita. A prisão, a condenação de Jair Bolsonaro, o que acontece agora? Quais os nomes entram nesse xadrez político? Nomes novos? Nomes que já estão sendo falados? Vamos conversar? Andresa Matai já está aqui comigo. Parceira, muito boa tarde. Boa tarde, Neila. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando o programa. Começa agora um novo momento da política, né? Um momento principal. A gente já sabe que os bastidores estão tomados pelas negociações e articulações para as eleições de 2026. A gente vem falando muito sobre Tarcísio aqui, Andresa. É um nome que não sai aqui do contexto Metrópolis por vários motivos, mas alguns outros nomes também vêm surgindo no cenário, como nós também já antecipamos aqui, o nome do Ciro Gomes. A Andresa até nomeou o Ciro como a noiva, né? É a noiva mais esperada aí pelos partidos. Havia uma negociação para que o Ciro Gomes mudasse de partido, mas ainda não mudou. A gente vai analisar tudo isso, todo esse contexto, todo esse cenário para vocês. Para isso, a gente chama Sérgio Denícoli, cientista de dados e CEO da AP Exata, para a gente analisar direitinho todo esse cenário, toda essa movimentação que pode acontecer agora. Denícoli, muito boa tarde, bem-vindo ao Contexto. Enfim, semana parece que começa mais calma, né? Estamos mais focados agora na CPMI do INSS, mas a questão das redes, ela teve uma alteração bem interessante depois da condenação do Bolsonaro, né? Pelo que a gente observou, houve uma certa fadiga dos bolsonaristas, né? As pessoas ficaram muito decepcionadas, muito cansadas e estão um pouco desanimadas nas redes, e isso fez com que o Bolsonaro disparasse menções negativas. Para vocês terem ideia, do dia 7, né, que foi a grande manifestação, até hoje o Bolsonaro ampliou em 15 pontos as menções negativas. Depois da condenação, isso cresceu ainda mais, ele chegou a marcar 69% de menções negativas, justamente porque os apoiadores ficaram realmente cansados. E aí a gente começou a observar algumas mudanças, né? O que aconteceu, na verdade? Para onde está indo esse público que movimenta as redes, que faz a polarização andar para frente, né? Primeiro, um reflexo de uma melhora do Lula nas intenções, né? A gente vai medindo isso diariamente, também houve uma leve melhora, as pesquisas já começaram a mostrar isso. Nós perdemos o áudio do Denícoli, pessoal. Estão ouvindo? Então, estão ouvindo? Bom, a gente vai tentar restabelecer o contato com o Sérgio Denícoli. Denícoli, então? Denícoli, estamos de volta. Estamos aqui fazendo a análise dos seus dados, mas ninguém melhor hoje, do que você para contar para a gente. Hoje está mais complexo, né? A conexão talvez tenha nos dado aí criado uma armadilha, né? Ter caído, mas espero que não caia mais. Vamos prosseguir aqui. Enfim, explicando esse gráfico aí, Neila, que você estava já orientando aí as pessoas que estão nos assistindo, isso aí mostra quem votaria e quem talvez votaria no Ciro Gomes, né? E aí a gente fez uma divisão por esquerda, centro e direita. Fazer uma divisão dentro da direita também, para a direita bolsonarista e não bolsonarista. Mas esse gráfico mostra o seguinte, que a esquerda houve aí uma redução de pessoas que votariam no Ciro, que foi de 9,8 para 9,2, isso antes da condenação do Bolsonaro e depois da condenação do Bolsonaro, aliás, 9,8 foi para 7,7. Depois, o centro, de 20,3 foi para 23,9, teve uma subida. E depois, a direita estava 9,2, foi para 12,9. Isso dos que votariam. Dos que talvez votariam, foi de 15,3 para 19,4. Então, nota-se que o Ciro tem entrado mais à direita, tem perdido um pouco à esquerda, ele tem se deslocado mais para a direita, as pessoas têm olhado para ele com uma forma com menos rejeição, ou seja, ele começa a se desenhar como um candidato mais apto à direita. Se nós olharmos a variação, né, à esquerda o Ciro perde, então, 2,9 de intenção, o centro ele ganha 0,4 e a direita ele ganha 7,8 depois da condenação. Então, as pessoas começaram a buscar uma alternativa ao Bolsonaro. No cenário que se desenha, há uma dificuldade ainda de se entender quem vai herdar esses votos. Há uma direita que está realmente perdida, que mesmo sendo bolsonarista ou não, ela não sabe quem votar, porque havia uma ideia de que o Tarcísio seria o sucessor natural, né, dentro de uma negociação da direita, já que ele, enquanto governador de São Paulo, que foi colocado como candidato pelo Bolsonaro, ele teria naturalmente a possibilidade de suceder
o Bolsonaro no nome para a disputa presidencial, mas depois houve uma briga com o Eduardo, o Tarcísio começou a ser associado ao Centrão, e aí os eleitores estão um pouco perdidos. O Ciro, então, nesse ambiente, ele passa a ganhar um pouco mais de protagonismo, e 8 pontos em alguns dias é bem significativo. Se a gente olhar dentro da direita especificamente, entre os bolsonaristas e a direita, se nós olharmos a direita que seria não bolsonarista, digamos assim, os que votariam passaram de 12 a 20,6, e os que talvez votariam passaram de 17,6 para 5. Entre os bolsonaristas, a variação foi um pouco menor, mas houve melhora também. Ou seja, os que votariam passaram de 5,3 para 8,4, e os que talvez votariam passaram de 7,1 para 10,7. Então mostra realmente o Ciro com uma possibilidade de ter algum fôlego, né? O grande problema do Ciro é a rejeição que ele tem dentro dos espectros. Apesar de ter essa variação, dele ter melhorado a imagem, inclusive dentro da direita, o Ciro tinha uma rejeição de 75,5 antes da condenação, agora passou para 67,7. Caiu bastante, mas ainda tem uma barreira muito grande. Na esquerda aumentou, foi de 75,9 para 78,8, ou seja, as pessoas da esquerda estão entendendo o Ciro como opositor desse espectro, como uma pessoa de direita. E no centro, o Ciro vai de 41,7 para 41,3, praticamente a mesma coisa, mas ele tem uma barreira grande que ele tem diminuído com uma certa rapidez, né? Principalmente cooptado um sentimento antipetista pelas críticas que tem ao Lula, muito incisivas, continua fazendo, mas há ainda uma certa resistência porque ele fez muitas críticas também ao Bolsonaro. Então, por enquanto, a direita não bolsonarista está mais atraída pelo Ciro, foi ela que deu esse salto maior, mas a direita bolsonarista também começa a olhar o Ciro como uma alternativa. É um candidato muito conhecido, né? Já foi candidato muitas vezes, as pessoas sabem o que o Ciro fala, quais são as ideias dele, e uma coisa curiosa é que quando se fala do Ciro nas redes, fala-se das propostas do Ciro. Ele não entra tanto nessa briga ideológica, ele entra como uma pessoa que tem um plano de desenvolvimento para o país. As pessoas que gostam do Ciro, que admiram o Ciro, falam isso. Então, acaba dando a ele um suporte de conteúdo que talvez outros candidatos não teriam. E também ainda não estão desenhados dessa forma, né? O Ciro já vem com ideias econômicas, né, de desenvolvimento do país, que ele vem falando e vem agradando esse público que gosta dele. Então pode ser que realmente aconteça algo aí que dê ao Ciro Gomes mais fôlego, porque realmente esse crescimento que ele teve depois da condenação do Bolsonaro saiu da normalidade, né? Aquilo que eu falo, sempre que a gente analisa a rede, tem um padrão, a gente observa o que sai do padrão. Um candidato que cresceu mais de 7 pontos dentro de um espectro por conta de uma condenação, né, de uma liderança da direita, mostra que realmente tem aí alguma coisa que está acontecendo de mudança, né? Algumas pessoas, inclusive, acham que o Ciro tem parecências com o Bolsonaro pela posição que ele tem tomado de antissistema, de crítica política tradicional, enfim. O que também é curioso, porque o Ciro, a gente sabe, vem da política tradicional, de família, uma família muito política, né? Mas realmente os posicionamentos dele recentes estão afastando um pouco essa imagem no político antigo, né? E estão dando a ele esse fôlego. Se vai continuar ou não, eu não sei, mas realmente as redes mudaram. Sim. Pelo que você está colocando, essa de uma candidatura do Tarcísio, por exemplo, está favorecendo o Ciro Gomes, né, que as pessoas já veem como um candidato. O Ciro Gomes participou aí das últimas eleições presidenciais. É interessante você falar essa questão de que as pessoas o associam a propostas, né? Ele fez umas campanhas que acabou martelando muito, né? Propostas de governo, e isso pegou, né? Pelo visto, as pessoas não esqueceram das propostas dele. Eu me lembro muito de uma proposta que o Ciro fez, que depois o governo Lula implementou. Ele até falou que o crédito deveria ser dado a ele, que é a questão de renegociações de dívidas, né? De um país super endividado, que é um tema que se discute muito pouco, e o Ciro trouxe na campanha, acho que era SPC Ciro, que o pessoal brincava na época da campanha, e depois o Lula implementou, e depois nem sei como é que deu esse programa do Lula, porque não se falou mais sobre isso. Mas dá para depreender que a demora, que essa indefinição da direita em ter um candidato é o que está beneficiando o Ciro. E vocês acompanharam aí, quem está assistindo o programa, que a gente colocou uns posts, né, que o Denícoli foi captando ali nas redes sociais, nas pesquisas que ele está fazendo aqui com exclusividade para o programa,
da bolha bolsonarista falando do Ciro Gomes, né? Então a gente está vendo aí um post aleatório, né? Que é na ausência do Bolsonaro, eu vou votar em Ciro Gomes, quero ver Pi. Não dá para falar. Vamos tirar isso do ar, vai, produção, tá com muito palavrão. Enfim, parece que é o seguinte, se fala muito isso também, os estudiosos dos extremos, né, Denícoli, assim, que tem que se ter muito cuidado quando o governo não está bem, porque o eleitor pode optar por esculhambar geral, como disse aí esse usuário aí das redes sociais. Então ele vai para o pior cenário que tem, pega lá o mais extremista que tem para dizer, olha, se ninguém deu certo, vamos ver se esse aqui que é um maluco, vai lá e resolve. Não estou dizendo aqui que o Ciro Gomes é um maluco, estou falando aqui o contexto de como pode ser o comportamento do eleitor muito descontente com o governo de ocasião, né? Seja o Lula ou quem quer que seja, né? É um comportamento que se enxerga, que já é comprovado aí do eleitorado, não só brasileiro, de que quando a coisa está ruim, acaba se optando por alguém muito extremista, com a ideia de que só assim você conseguiria resolver essa questão. É um pouco do que a gente está vendo aqui, né, Denícoli, Neila, com relação ao apoio que bolsonaristas têm de ir para os Estados Unidos e pedir para o Donald Trump intervir aqui no Brasil. Então, parece que só o Donald Trump mesmo vai conseguir resolver essa bagunça que está o Brasil. Muita gente pensa assim, esse é um pensamento que pode se alastrar aí no eleitorado. É um pouco isso, Denícoli? A verdade é que, só uma parte aqui para falar daquele post que havia um palavrão, aquilo é o dia a dia das redes, né? As pessoas são muito passionais na rede, né? Isso aqui, às vezes num programa aqui fica um pouco chocante, mas aquilo é todo dia, muita efusividade, e a gente vê aquilo diariamente e conta também para a formação de opinião. E no caso do Ciro, é curioso, porque os candidatos variam muito em menções, né? Então, geralmente, é o Lula e o Bolsonaro sendo muito falados. O Tarcísio, por exemplo, chegou a 25% quando se envolveu na anistia, depois caiu, hoje deve estar com 9%. E o Ciro vai se mantendo ali na casa dos 10% de menções. Eu não acho que o Ciro ocupa um lugar de um voto revoltado. Eu acho que ele está ocupando o lugar de um voto focado na economia. Eu acho que é ponto pacífico à direita que a economia do Lula é ruim, né? A condução econômica do governo Lula é ruim. E o Ciro, como ele tem um discurso econômico e ele já tem esses 10% de menções já fixos, digamos assim, né, ele não sofre essa variação que outros candidatos sofrem, não precisa haver uma motivação nacional para que o Ciro seja falado, ele está ali todos os dias sendo falado, pelo menos 10% de quem fala dos eventuais candidatos fala do Ciro, porque ele conseguiu montar um público que desperta atenção para esse público, ou seja, é um público que está atento ao que ele diz e que vai replicando o que ele fala. Então, no momento onde o Bolsonaro não é mais candidato, no momento de desânimo do bolsonarismo, no momento em que o Tarcísio começa a ser mais associado ao centrão, o eleitor que está muito focado na economia, que é de direita, ele começa a olhar o Ciro como uma possibilidade. E aí, o que casa para fazer com que o Ciro tenha esse crescimento que teve à direita, de quase 8 pontos? É o fato de ele falar de economia, mas ele criticar também o PT, e criticar a política de uma forma geral. Então, eu acho que isso são atributos hoje para a direita, ou seja, é antipetista, então já é um atributo. É crítico à política convencional, já é um atributo também bastante admirado. Tem posicionamento econômico, pronto, também é uma coisa que acaba atraindo, né? Agora, como eu falei, a rejeição ao Ciro é muito grande nos espectros, ele conseguiu reduzir bastante a direita, mas ainda tem uma rejeição muito alta, tem um caminho muito grande para que ele cresça, né? Ele vem ocupando algum espaço deixado pelo Bolsonaro realmente nas redes, mas ainda tem um caminho realmente difícil para ele. Mas no ambiente que nós estamos hoje, nada me surpreende. E como há uma narrativa que está sendo construída pelo Ciro, que começa a quebrar um pouco as barreiras da rejeição, não me surpreenderia que se isso continuasse, né? Mas como eu falo, a análise de rede, a gente observa os padrões, o que altera o padrão, e se esse padrão alterado continua ou não, né? Neste momento, estamos no momento que o padrão se alterou. Se ele vai continuar ou não, a gente vai saber nas próximas semanas se realmente o Ciro ficou mais atrativo, né, ao ponto de angariar um voto e crescer na disputa. Até porque o Ciro, há algum tempo, começou a ser visto como candidato ao governo do Ceará. E me parece que agora ele volta ao centro da possibilidade de ser candidato a presidente, porque realmente tem esse público e porque há um vácuo, né? Quem vai ocupar esse vácuo, eu acho que é a grande questão, né?
Como você falou, Andresa, o Eduardo também tentando fazer alguns movimentos, né, para tentar trazer esse público bolsonarista aí, fazer uma bancada dentro de um outro partido, talvez, né? Então não está muito claro para onde que o Bolsonaro vai apontar. Eu acho que já há um candidato realmente de centro, né, entendido como centro, que é o Tarcísio, centro-direita, que já agrada um público bem amplo, inclusive partidos do centro, mas, enfim, está aí o Ciro também mostrando que tem algum fôlego e que pode, enfim, talvez crescer. Denícoli, o Ciro, você colocou essa questão dele para o governo, também se fala para o Senado, né? Tem uma disputa pelo Ciro, do passe do Ciro, hoje ele está no PDT, tem questões locais ali que desagradam o Ciro, ele conversou com o PSDB, que estava esperando muito que ele fosse para lá, mas de repente, no meio do caminho, teve uma traição ali e ele foi aparecer na festa do União Brasil com o Partido Progressista, que fizeram uma federação e hoje é o maior grupo de direita do país. Então ninguém entendeu muito a presença do Ciro ali. A gente entrevistou na época o ACM Neto, que é presidente da fundação do União Brasil, é um líder importante ali nesse grupo. E ele chegou a dizer, né, Neila, do Ciro, de repente, entrar também no União Brasil. Por isso que a gente fala que ele é uma noiva, que o passe dele está sendo disputado, não é à toa. As pesquisas estão mostrando que o nome do Ciro voltou a circular com força aí na cabeça do eleitorado. A eleição está longe, né? É só no ano que vem, mas na política ela está muito perto, porque só se discute isso em Brasília, aliás, esse ano todo, né? Isso é muito característico de um governo fraco, como é o governo Lula, que não está preenchendo todos os espaços políticos, né, que deveria preencher para que não se antecipasse tanto essa agenda eleitoral. O Tarcísio, Denícoli, viria para Brasília essa semana, hoje, para ter reuniões para poder pautar a anistia ali no Congresso. Essa agenda foi cancelada e, segundo as informações, é porque ele considerou que já se foi feito todos os esforços para que o Congresso paute a anistia. Me parece que ele está jogando a toalha. A gente vai apurar mais um pouquinho aqui, a gente está ao vivo, né, Neila, assim, no curso do programa, mas se for isso mesmo, à primeira vista, eu diria que ele está jogando a toalha, porque senão ele teria vindo para Brasília para tentar articular. Se ele vem para Brasília para articular a anistia, isso não é pautado pela Câmara, inclusive pelo seu colega de partido, que é o presidente da Câmara, isso vai cair no colo do Tarcísio. Ia pegar mal para o próprio Tarcísio, que não conseguiu sequer convencer o presidente da Câmara, seu colega de partido, a pautar esse tema. Mas as pesquisas que você andou fazendo aí, Denícoli, mostram que as pessoas estão cansadas também dessa pauta da anistia, acham que não tem tanto apoio mais a isso, né? Eu acho também, Andresa, que mudou um pouco o foco, porque a partir do momento que o Bolsonaro foi condenado, começa-se a discutir se ele vai ter uma prisão domiciliar, se ele vai para a Papuda, se ele vai, enfim, para a Polícia Federal, e aí começa-se também a jogar isso no ambiente da negociação, né? Hoje mesmo a imprensa, acho que se eu não me engano, o próprio Metrópolis já divulgou que se o Trump vier com sanções, muito provavelmente isso vai levar o Alexandre de Moraes a colocar o Bolsonaro na Papuda. E o Tarcísio, que estava buscando o bolsonarismo, agora me parece que a situação se inverte, né? O bolsonarismo vai precisar do Tarcísio para fazer o meio de campo aí. Então o Tarcísio, eu acho que tem valorizado o passe dele, falou, então eu estou aqui, né? Se precisarem de mim, me acionem, mas eu tenho aqui a minha eleição em São Paulo, posso concorrer, estou na cadeira de governador, uma eleição que é mais simples, digamos assim, porque já está ali no ambiente de poder, e então me parece que esse é o baralho do momento, né? São as cartas que cada um está jogando. E o Tarcísio realmente foi muito atacado, ele se envolveu, mas houve um desgaste de imagem, ele começa a recuperar, ele chegou a ter 24% de confiança, caiu para 14%, agora está com 18%, enfim, recuperando. Ele tem uma resiliência, a gente já viu isso entre os moderados, às vezes as pessoas ficam um pouco irritadas com ele quando se aproxima muito do bolsonarismo, o pessoal mais moderado, mas depois ele acaba conseguindo voltar com alguns movimentos, então ele é um candidato realmente resiliente, isso aí eu já venho notando e já venho falando também, inclusive. Mas a situação do Bolsonaro é frágil, e neste momento o Bolsonaro quer a possibilidade de talvez ficar em casa, né, preso em casa. Seria melhor para ele, obviamente, né? Então, o fato do Eduardo, por exemplo, estar muito efusivo, tentando ser candidato, pode prejudicar o pai, né? Entrou um outro fator na negociação de bastidor, que é um fator muito importante, né? Onde o Bolsonaro vai ficar. Agora, o fato do Bolsonaro ter
ampliado o volume de menções negativas, como eu falei, nas redes sociais, mostra realmente que há aí possibilidade de haver um candidato de direita que não seja simplesmente um indicado pelo Bolsonaro também, né? Se ele conseguir atrair as pessoas de forma a ter um projeto que o brasileiro entenda como positivo pós-Bolsonaro, pode ser que ele consiga atrair o voto que não é do Bolsonaro, é o voto, né, do brasileiro que vai escolher o candidato dele, né? Essa ideia de que são os votos do Bolsonaro que vai transferir, isso é muito relativo, né? Obviamente que é uma liderança forte que tem um poder de transferência, mas no decorrer de uma campanha a coisa toma outra dimensão, as pessoas vão escolher pelo que elas acham que é melhor, né? Não existe dono de voto. Então, acho que a situação do Brasil hoje ela vai ficando cada vez mais complexa para a direita, porque não consegue se entender para qual candidato, qual lado vai. Enquanto isso, o governo vai se beneficiando, vai melhorando um pouco os índices, né? Melhorou um pouco nas pesquisas, a gente nota isso, mas também tem um teto enorme, que pega também na questão econômica. Como a gente está vendo hoje nos noticiários, a questão fiscal, que já vem sendo falada, está muito mais nítida, né? Que há um problema aí que está sendo empacotado para o futuro, de talvez não conseguir pagar as contas, né? Isso tudo vai sendo considerado pelo brasileiro, mas é um momento de introspecção, sem dúvida, e as pessoas estão olhando para ver quem é a liderança que pode ocupar espaço do Bolsonaro.